lembrando desse episódio da história de São João Batista, o seu martírio, que conhecemos por causa do testemunho da verdade. Ele é morto, por testemunhar a verdade, por dizer sobre o pecado de Herodes, ele acabou sendo morto. E vocês estão refletindo sobre a vocação, aproveitando esse mês de agosto, que na Igreja do Brasil nós lembramos a vocação, e a cada domingo uma vocação específica. Toda vocação é uma história de amor entre Deus e a pessoa. É um chamado. Primeiro é Deus quem chama, e sempre tem uma resposta nossa. Então é uma história de amor do Deus que chama e de nós que respondemos sim a esse chamado. E aí passamos a viver uma história de amor. Eu diria que vocação é um dom, porque é um presente de Deus, é Deus quem dá, quem chama, e é uma história de amor, porque nós correspondemos, nós respondemos e correspondemos a esse chamado, a esse dom, como São João Batista, que além de ter sido chamado de modo extraordinário, a sua concepção foi extraordinária, mas ele corresponde a esse chamado de modo fiel, como também através do serviço, ou seja, sempre que nós respondemos a esse chamado de Deus e correspondemos ao chamado de Deus, nós vamos servir. Nós vamos de alguma maneira servir a Deus e aos irmãos. E que foi o que São João Batista fez, a serviço da verdade, a serviço da sua missão de preparar os caminhos para que Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, chegasse. Ele vai até o fim, como eu disse, até sendo morto. E o bonito de São João Batista, ele sabia tão bem qual era a sua missão e a maneira de corresponder a este chamado, que quando ele percebe que sua missão tinha terminado, ele diz: não precisa mais me seguir, não precisa nem mais me ouvir, vai ouvir o verdadeiro Cordeiro de Deus, segue Jesus. Ou seja, ali também está uma lição a todos nós. Nós temos um chamado, nós temos uma vocação, nós temos uma missão, e de repente essa missão é por um tempo. O chamado de Deus à vida, a sermos seus filhos e suas filhas, isso é para sempre. Mas de repente dentro do nosso chamado há uma missão, e que é por um tempo, como São João Batista entendeu, fez a sua missão e depois se retirou. Isso foi mais um preâmbulo, quer dizer, uma introdução àquilo que vocês já estão vendo e começaram a ver ontem. Primeiro, vocação é um dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus para nós, é um chamado dele. E eu começo a viver uma história de amor nesta vocação quando eu respondo e correspondo a esse chamado. Mas de modo especial hoje, foi pedido que a gente refletisse sobre o chamado a sermos evangelizadores. Que todos nós somos chamados a evangelizar ainda a todos. Pois bem, retomando o que eu disse agora. Primeiro, é um chamado. Toda vocação é um dom, um chamado de Deus. Então, se diz que é chamado a evangelizar, então é um dom para nós. Mas qual dom? Que dom é esse? Porque parece que evangelizar é uma obrigação, uma missão. E quando a gente fala em missão, parece que eu tenho de fazer. Mas quando eu falo de vocação, de chamado de Deus, e eu disse que é uma história de amor,
a gente recebe antes. Gente, ninguém se apaixona por alguém ou passa a amar alguém se não há uma correspondência. Concordam comigo? Por exemplo, eu sempre falo aos jovens: ninguém que é jovem, ninguém se apaixona pelo coração honesto, bondoso daquela pessoa. Não, gente. A primeira paixão, primeira história de amor é pelo físico. É o físico, gente, não tem jeito. A menina gostou do menino e o menino gostou da menina. Lógico, padre, tem gente que é muito amigo e depois passa a namorar. Tudo bem, mas se achar feio ou feia, gente, não namora de jeito nenhum. Não namora. Acha bonito e bonita. Quer dizer, o primeiro correspondência, o primeiro momento, ele é desse jeito. Então quer dizer, mesmo com Deus, o primeiro enamoramento nosso com Deus é quando a gente descobre a beleza de Deus. Quando a gente vê e fala: puxa, Deus é amor, Deus me ama, Deus cuida de mim, sempre me protegeu. Sabe, padre, mas eu desde criança eu escuto isso. Nós todos vamos sendo educados a perceber a beleza de Deus. Mas tem um momento que é nosso. Parece que ninguém precisa mais falar. Até se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim: gente, Deus não nos ama. Deus, você fala assim: esse padre é doido. Tem certeza que Ele me ama. Ele na minha vida corresponde. Ou seja, cada um tem uma experiência pessoal de enamoramento, de paixão mesmo. De repente descobre. E para alguns de vocês eu poderia dizer assim: você sabe quando você teve assim um momento forte com Deus? Muitos iam dizer: sim, nesse dia, nesse tal lugar, nessa hora. Quer dizer, a gente também tem experiências fortes com Deus. Então, sempre a história de amor com Deus, a gente descobre essa beleza de Deus, que nos ama, que cuida de nós, gratuitamente, que o tempo todo quer que estejamos perto dEle. Quando a gente descobre isso, a gente passa a querer ficar perto de Deus. Não é verdade? A gente quer estar perto dEle, a gente quer rezar mais, a gente vem na igreja, a gente quer entender mais sobre a palavra de Deus. Quer dizer, a gente quer cada vez mais entender quem é Deus. E a gente vai descobrindo, e cada vez mais essa paixão vai virando cada vez mais um grande amor, onde a gente quer mesmo estar com Deus. Só que além de estar perto de Deus, a gente quer falar para os outros que Deus é assim. Volto ao mesmo exemplo que eu dei. Coisa mais chata do mundo é quando gente que está apaixonado quer falar do outro para você, não é? Que é a pessoa mais linda, mais perfeita, mais maravilhosa, e não sei, você fala: meu Deus, não é isso tudo, né? E a pessoa não para, né, de falar. Eu sempre brinco com os casais também assim: depois de um certo tempo, graças a Deus, acaba a paixão, porque ninguém aguenta, gente. Ninguém aguenta a paixão, é muita coisa, né? É muito. Depois dá uma brandada e passa a viver o amor, né? E depois de muito tempo fica um laguinho mesmo, né? Sem muita onda, mas é bom, né? Porque dá uma paz, dá uma tranquilidade. Essa é uma história de amor. Quer dizer, tem um momento que a gente também quer falar para os outros de Deus, quer falar o que Ele faz na nossa vida, quer falar. Isso é evangelizar. Eu descubro quem é Deus na minha vida. Mais ainda, eu descubro que Jesus me mostra quem é Deus, e que a salvação para a minha vida, o sentido para a minha vida está em Jesus. E cada vez que eu vivo perto de Jesus, mais eu consigo entender por que eu existo, e eu quero dizer para os outros sobre isso. Ou seja, eu sou chamado a dizer para os outros quem é Deus, evangelizar. Muitas vezes eu vou evangelizar pelas palavras, eu vou anunciar, eu vou falar, eu vou querer convencer os outros e vou ali falando. Mas o grande chamado que nós todos temos é de evangelizar pela nossa vida.
E aí você vai falar assim, mas como é que eu vou evangelizar todos? Que esse é o tema de essa noite, evangelizar a todos. Eu vou evangelizar a todos pela minha vida. Não é que vai ser a todos de todo mundo, vai ser a todos que eu passar por eles. Você vai evangelizar pela sua vida, pelos seus gestos, pela sua maneira de ser, pela sua postura de vida. Porque isso também é evangelizar. Qual a postura de vida que você tem? E aí a postura de vida, lembrando um pouquinho desse último domingo, em que refletimos sobre a vocação dos leigos, do leigo e da leiga, do catequista, da catequista. O leigo, ele tem a vocação, ou a missão, o chamado de Deus para ser sal e luz nesse mundo, em todos os ambientes. Em todos os ambientes, na vida familiar, na vida social, na vida do trabalho, na vida política, na vida do lazer. É lógico que vocês têm de ter lazer, é lógico que como família vão passear, vão ao clube, ou vão viajar, vão para um lugar, para o outro, mas em todos esses lugares, a sua postura, os seus gestos, a sua maneira como você se diverte, como você se relaciona no trabalho, a sua maneira como você exerce a sua função, isso é evangelizador ou não. Você vai estar correspondendo ao chamado de Deus ou não. E meus irmãos e minhas irmãs, este evangelizar pelo testemunho diário, pelos pequenos gestos, pelas pequenas atitudes, pela postura de vida, é o mais importante. E eu diria que é o essencial hoje, quer dizer, o principal para fazermos. Foi ontem ou hoje, o Papa Francisco fez uma pequena meditação. Vocês já viram que ele faz pequenas meditações, né? Durante a missa diária. Ele falava assim: como que o cristão fofoca? Meu Deus, como os cristãos falam. Isso é tão ruim, porque quando você fofoca, você está tentando diminuir o outro para você se sentir melhor. São palavras dele. Quer dizer, eu diminuo o outro para eu se sentir melhor. E aí, o evangelho de hoje ajuda muito. Foi hoje mesmo, por causa desse evangelho, onde Jesus é muito duro. Ele fala assim: esses fariseus são hipócritas, esses mestres da lei fazem um monte de coisa, mas falam um monte de coisa, na hora de fazer faz tudo errado. Ou seja, limpa primeiro o copo dentro, quer dizer, limpa primeiro o seu interior, para depois você ficar falando dos outros. E eu penso sempre o seguinte: se eu for limpar meu interior, gente, não vai dar tempo de eu falar mal dos outros, que é muita coisa para limpar, né? Então vou gastar bastante tempo e não vou ficar falando. Mas às vezes a gente tem essa tendência, para não ficar tão ruim, parece que a gente não ficar, aí a gente começa a falar do outro. E aí ele dizia isso, quer dizer, eu tento diminuir o outro para eu parecer. E aí ele dá um exemplo tão legal que eu achei. Ele diz assim: fofoca parece bala de mel, que você vai chupando e a princípio é doce, mas depois dá uma dor de barriga. Aí ele fala assim: então a mesma coisa, parece que a princípio fofoca é uma coisinha gostosa de ficar falando, mas faz um mal danado na igreja. Isso é testemunhar pelo dia a dia, pelos gestos, pela postura minha de vida. Às vezes está conversando um assunto, por exemplo, fala um assunto sobre pena de morte, e a igreja é a favor da pena de morte? De jeito nenhum. Não tem escapatória. A igreja diz não. E por que a igreja diz não? Porque o evangelho de Jesus diz não. Porque Jesus diz o tempo todo que a pessoa tem uma segunda chance, que só quem tira a vida é Deus, que eu não posso fazer com que o outro seja penalizado por nenhum crime com a perda da vida.
E aí, às vezes as pessoas estão discutindo sobre aquilo e você fica caladinho. Pode até ser contra, mas não vou me meter nisso. Tem de se meter, ué. Isso também é evangelizar. É dizer o valor da vida, como é importante, que alguém precisa ter uma segunda chance, que quantas vezes nós somos perdoados por Deus e pelos outros. Então eu também preciso defender. Fora o assunto de aborto e outros. Isso também é evangelizar. Quando eu coloco a minha postura de fé de acordo com o Evangelho. Isso é evangelizar a todos. Uma pequena historinha. Todos os dias um homem ia até a banca para comprar o jornal na esquina da casa dele. Todos os dias. E um dia o amigo o acompanhou. E aí quando chegou lá, o senhor falou, bom dia, o jornalista não respondeu. Ele comprou, deu o dinheiro, o homem deu o troco, muito obrigado, que o senhor tenha um bom dia de trabalho. O homem não respondeu também. Aí o amigo falou assim, nossa, esse jornaleiro hoje estava meio de mau humor. Falei, não, todo dia ele é assim. Mas então por que você cumprimenta? Assim, porque eu não vou deixar ele determinar como eu vou agir. Ou seja, a gente passa a ter atitudes assim, de solidariedade, de partilha, de ajuda, não é porque o outro merece. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que eu vou amar como Deus ama. E Deus ama gratuitamente. Deus não ama porque nós merecemos. Meus queridos, cada um se examine. Se fosse por merecimento que Deus nos amaria, eu digo por mim, eu estava perdido. Quer dizer, não é por merecimento, é porque Ele me ama primeiro. E o Evangelho diz isso, que eu devo amar o outro. Não é por merecimento, não é por simpatia, não é por gostar do outro. Aqui tem um negócio interessante. Nunca vi em nenhum Evangelho Jesus dizer, gostem de todo mundo como eu gosto. Alguém de vocês já viu isso lá? Já? Não, gostar, gente, de todo mundo é impossível. É impossível, tem gente muito chata. Chata mesmo. Essas são difíceis de aguentar. De gostar, de simpatizar, não tem jeito. Tem gente que até a voz é chata. Fala, nossa, que voz insuportável. É verdade, isso é humano. Nós não vamos gostar de todo mundo. Nós não vamos simpatizar com todo mundo. E nem o Evangelho pede isso. O Evangelho pede que a gente ame. Amar também é um dom de Deus, que eu devo pedir sempre. Amar eu faço bem até aquela pessoa que a voz é irritante. Eu faço bem àquele que eu não me simpatizo. E aí é um gesto de amor, porque eu faço bem para quem não me simpatiza. Fazer para quem eu simpatizo e quem eu gosto é fácil. Ou seja, o amor, ele é um dom de Deus. Volto a dizer, vai além de simpatia, vai além de gostar, vai além de merecimento. Não é porque a pessoa merece que eu vou amar. Eu vou amar porque Deus me pede isso. E porque é um mandamento de Jesus. Isso é evangelizar. Isso é evangelizar a todos. E isso todos nós podemos. Todos nós podemos, no dia a dia, nos gestos, nas atitudes, na maneira de tratar os outros, eu posso evangelizar. Então, o chamado a evangelizar, a levar o Evangelho, a levar a proposta de Jesus, do amor a Deus, do amor ao próximo, de ser alguém que perdoa, que não guarda mágoa, que não julga o outro, isso todos nós podemos evangelizar. E somos chamados por Deus para isso. Somos vocacionados. Se é um chamado, se é uma história de amor, eu descubro o amor de Deus e eu passo a amar o outro. Meus irmãos e minhas irmãs, e aí
é a todos com que eu encontrar, e em todo lugar eu vou evangelizar. Porque se eu quero viver o Evangelho de Jesus, se eu busco nos pequenos gestos ser fiel a Jesus, eu vou estar evangelizando em todos os lugares e a todas as pessoas. Volto a dizer, isso a gente deve pedir. A gente deve pedir: Senhor, me ajuda a ser evangelizador. Que cada vez mais eu descubra o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia na minha vida, como você cuida de mim, como você faz com que cuida da minha família, e que eu seja grato, correspondendo a esse amor, agindo assim com os meus irmãos, agindo assim, dizendo e sendo com os outros amor, perdão, misericórdia, solidariedade. Meus irmãos e minhas irmãs, eu volto a dizer, esse chamado é para todos nós que seguimos Jesus e o seu Evangelho. E todos nós podemos evangelizar a todos e a todo momento, quando eu assumo uma postura de vida como seguidor de Jesus. Que São João Batista possa interceder por nós cada vez mais, para que sejamos tão agradecidos, tão enamorados de Deus, que nós vivamos esse amor também na nossa vida. Terminando, uma frase que eu vi vocacional, que eu achei muito bonita e que tem a ver com São João Batista: só vale a pena viver por um ideal se valer a pena morrer por ele. Só vale a pena viver por um ideal se valer a pena morrer por ele. Então, que cada vez mais a gente descubra que Deus nos traz um sentido de vida tão grande, que não vai ser a morte física que vai nos destruir, porque essa também Jesus já venceu. Todas as vezes que um cristão fala de morte, junto com ele está a ressurreição. Nós não acreditamos na morte, porque nós sabemos que a morte é passageira. Morte para cristão está junto com ressurreição, ou seja, está junto com vida eterna, junto com Jesus. Então, vale a pena viver por um ideal, se vale a pena morrer por ele, se vale a pena dar toda a força por ele. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não me tornei padre porque à toa. Eu acredito plenamente que vale a pena viver por Jesus. Que cada vez mais você descubra isso e viva na sua vida de tal modo essa realidade, que os outros, pelos seus gestos, pelo seu sorriso, pela sua maneira de ser, pelas suas palavras, diga: o que é que você tem? O que é que você segue? Para você poder dizer: eu sigo a Jesus, por isso eu ajo assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.